A visão começou como tantas noites de silêncio no coro, quando o mundo lá fora adormece e a igreja vela com o Cordeiro. Santa Catarina estava recolhida, pequena e invisível entre as irmãs, como quem deseja ser apenas brasa escondida, quando a missa se elevou para aquele momento em que o céu se inclina sobre a terra. O sacerdote aproximou-se do altar, e a lâmpada do Santíssimo tremulou como se respirasse. Foi então que a alma dela tremeu também, porque o olhar interior, que não se aprende em livros, mas que Deus acende quando quer, foi aberto. E o que viu não era para a vaidade humana, nem para a curiosidade ociosa, mas para abalar o sono das almas. Ao redor do altar, uma muralha viva de anjos com espadas voltadas para baixo, em gesto de adoração e guarda, e atrás dos anjos, sombras densas como penumbras de tempestade, que recuavam quando o cálice se aproximava, e avançavam quando corações distraídos, frios ou culpados se aproximavam também. Catarina viu o sangue como fogo manso, viu as almas como pequenos lampadários no vento e viu, sobretudo, o que mais doeu, algumas faces humanas belas aos olhos do mundo, mas feridas e pálidas, aproximando-se da mesa santa como quem entra em um jardim sem saber que pisa em brasas. O sino soou, Santo, 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 e o céu inteiro, invisível e presente, inclinou-se. Na elevação da hóstia, ela viu o menino Deus e o varão das dores, ao mesmo tempo, viu os cravos e o coração aberto, e percebeu que cada hóstia consagrada é Belém e é Calvário, é manjedoura e é cruz, é silêncio de Deus e é grito de amor. E porque a visão não veio para deleite, mas como aviso, a santa viu também duas fileiras de almas, umas luminosas e humildes, que se retiravam mais ricas do que entraram, outras cansadas e escuras que não recebiam porque não queriam receber, e outras, enfim, que se adiantavam com pressa e sem exame, e ao tocar o fogo santo com o coração em trevas, queimavam-se por dentro com uma dor que não era castigo de um tirano, mas ardência da verdade tocando aquilo que ainda se recusa a ser verdade. Então, por um momento, o coro e a capela desapareceram, viu-se dentro do véu do sacramento a paixão, como se o tempo fosse dobrado e o altar fosse a pedra do sacrifício sobre a qual o Cordeiro se entrega desde sempre. Anjos recolhiam gotas do sangue com taças invisíveis, e ofertavam-nas por almas que sofrem e esperam, e sim, havia uma multidão silenciosa, como quem olha através de uma janela sem poder entrar, pedindo: oferece por nós, repara por nós, não nos esqueças no amor que tudo pode. E uma voz que não era de reprovação, mas de misericórdia grave, sussurrou-lhe: vês o que eu sofro quando sou amado sem reverência, recebido sem preparo, esquecido depois de visitado? Vês o que eu faço apesar disso, porque amo sem medida. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. E a visão continuou sem espetáculo, mas com aquele peso doce de Deus que faz as coisas eternas parecerem próximas como o próprio ar. Santa Catarina, filha obediente do Poverello de Assis, aprendeu de Cristo no altar as 7 armas da batalha interior, e naquele dia entendeu como a Eucaristia é o campo onde todas são provadas. Primeiro, a diligência, porque não se toca fogo sagrado com mãos preguiçosas. Ela viu que a missa começa antes do sino, quando o coração se coloca em ordem, como quem arruma a casa para receber o rei, que a confissão não é apenas um rito, mas a chave que abre o peito para que o sopro divino circule de novo. No mesmo instante percebeu almas tímidas, que se julgavam indignas por serem fracas, e outras entorpecidas, que se julgavam dignas porque eram habituadas. E ouviu dentro de si o aviso suave e firme: nem a tibieza te impeça, nem o hábito te segue. Sê diligente e desperta a alma, chega-te com santo temor e confiança filial. A segunda arma, a desconfiança de si, brilhou-lhe como um espelho. A santa viu quantas vezes as mãos se elevam por rotina, os lábios rezam por costume,
Os olhos passeiam por distração, e o coração fica do lado de fora, como quem assiste a uma música sem nunca dançar com ela. E aprendeu que este sacramento não se bebe de pérola vazia, mas de vaso pobre e sincero, contrito e sedento. Então a terceira arma, a confiança em Deus, levantou-a como quem ergue uma criança tomada pelo medo. Se não tens fervor, eu te inflamo; se não tens lágrimas, eu te dou meu pranto; se não tens merecimento, eu sou teu mérito; se não sabes amar, eu te empresto meu amor. E ela viu almas que entravam fracas e saíam como árvores regadas, porque ousaram confiar mais na graça do que em seus sentimentos. A quarta arma, a memória da paixão, desenhou-se diante dela na transparência do altar. Compreendeu que cada missa é o mesmo sacrifício, incruento e real, e que quem comunga, comunga no corpo entregue e no sangue derramado para que o mundo não morra de sede. Então, uma dor mansa cresceu em seu peito. Senhor, quantas vezes te esqueci no próprio altar, quantas vezes coloquei 1000 preocupações acima do único necessário. E o coração chagado respondeu-lhe com ternura: eu te recordo para te curar, não para te ferir. Lembra-te de mim para seres lembrada por mim no dia da prova. A quinta arma, o pensamento da morte, não veio como susto, mas como sabedoria. A santa viu que a Eucaristia é viático, alimento de caminho, pão dos que atravessam o vale de lágrimas para o monte de luz, e percebeu o quanto o demônio se regozija quando o cristão trata o altar como um costume e não como um encontro, porque assim morre de fome quem tem a mesa posta. Um dia sussurrou a graça: o teu último suspiro será guardado por esta mesma presença, e aquilo que agora vês sob véus te será mostrado face a face. Vive, então, cada comunhão como se fosse a primeira, a única e a última. A sexta arma, a lembrança da glória, abriu-lhe uma janela ampla. A hóstia parecia um sol coberto por nuvem, e por um instante os véus se tornaram tão tênues que se reconhecia a claridade de um paraíso que não tem pôr do sol. A santa compreendeu que a missa é a sombra brilhante do banquete do Cordeiro, e que cada amém humilde plantado na terra floresce em aleluia no céu. Foi nesse ponto que seu coração se inclinou às almas do purgatório, que no amor de Deus sofrem a saudade do mesmo Deus. Elas não podem mais merecer, mas nós ainda podemos amá-las, e o amor pode tudo. E quando oferecemos a comunhão por elas, um pedaço de céu cai sobre suas chamas, não para destruí-las, mas para transformá-las em luz. Por fim, a sétima arma, a autoridade da palavra, ancorou sua visão. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não símbolo frio, não lembrança pálida, não poesia. Presença real, doce e tremenda, que pede de nós um coração vigilante de joelhos, uma fé com rosto de adoração. E foi então que a santa tremeu não de pavor, mas de reverência, e entendeu porque as sombras recuam e os anjos cantam quando o sacerdote murmura as palavras santas. O Verbo que fez o mundo faz-se pão, para que o mundo não se perca. Se tudo parasse aqui, já seria grande, mas o Senhor, que não desperdiça feridas, mostrou-lhe também a ferida das comunhões sacrílegas. E ela viu como o coração humano pode transformar o remédio em ferida quando diz amém com a boca e não com a vida. Não viu para acusar, viu para suplicar. Não viu para humilhar, mas para advertir com lágrimas: filhos, não brinquem com fogo. Se caíram, levantem-se. Se erraram, confessem-se. Se afastaram, voltem. O altar vos espera não para insultar-vos, mas para lavar-vos. E nesses ínterins, as almas do purgatório murmuravam como fonte escondida: quando rezais por nós na missa, o tempo se torna mais leve, a esperança brilha mais. Quando ofereceis uma comunhão por nós, a distância encurta. Quando reparais, o amor se apressa. A santa, que não conhecia discursos, mas conhecia o choro, respondeu com o que tinha. Ofereceu suas pequenas dores, seus jejuns discretos, sua obediência silenciosa, e sobretudo, cada missa em que participou e cada comunhão que recebeu.
como lâmpadas acesas deixadas nas mãos da Mãe da Misericórdia para que ela as colocasse onde mais ardessem de caridade. E agora ela te pede que faças o mesmo, mas sem peso, sem desespero, com o rosto levantado. Aproxima-te com diligência, prepara-te, chega antes, silencia o coração. Desconfia de ti, não te fies do hábito nem do tanto faz, confia em Deus, se estás fraco, é a tua hora de vir. Mas vem como quem pede banho e veste nova, medita a paixão. Olha o coração aberto e diz-lhe, eu venho por tuas chagas, lembra-te da morte, comunga como quem precisa viver para sempre, deseja a glória, olha além do véu, e firma-te na palavra, crê, ele está. Então a visão se recolheu, como o mar que volta ao leito, ficaram as irmãs em oração, o sacerdote no altar, e o mundo do lado de fora sem saber que naquela capela, como em tantas capelas escondidas, Deus passará outra vez, discreto e soberano, oferecido e vencedor. E Santa Catarina, pobre e contente, repetiu o que tantas vezes ensinou, não te assustes com a tua miséria, teme, isto sim, aproximar-te sem amor. Se tens pouco amor, pede amor e oferece o pouco. Se tens medo, vem com a mãe. Se caíste, levanta-te e corre. Se não sentes nada, acredita, porque a fé acende o que o sentimento não alcança. E as almas do purgatório, discretas como sempre, agradeceram em silêncio, porque quando uma alma viva entende a missa, o purgatório escuta esperançoso e o céu sorri. Na manhã seguinte àquela visão, quando a comunidade se reuniu outra vez, Santa Catarina sentiu que o céu ainda estava aberto como ferida luminosa. O sino chamou, os passos ecoaram no claustro, e tudo parecia igual, mas nada era igual quando o invisível se fizera tão evidente. Ela se sentou no coro com o corpo pequeno e a alma dilatada, e percebeu com uma clareza que quase doía, que a Eucaristia é a escola onde os humildes aprendem sem alarde e os soberbos nunca aprendem porque não suportam ajoelhar. Aquele mesmo anjo que ela vira recolhendo as gotas do sangue aproximou-se como memória viva. Filha, tudo o que vistes, vistes para amar melhor. E amar melhor significa reparar, ensinar com doçura, e sobretudo viver com reverência o que proclamas com a boca. Então a santa observou não para julgar, mas para aprender. Viu que a distração tem um pai e uma raiz. O pai é a pressa e a raiz é a falta de temor santo. Pressa que nos faz chegar à porta do santuário como quem entra no mercado, pressa que coloca o telefone do mundo dentro da alma, pressa que esquece que a casa é de Deus e que Ele está realmente, fisicamente, silenciosamente ali. E como sua escola eram as 7 armas, ela começou a afiar de novo cada uma para a batalha do altar. Diligência, veio-lhe como hábito santo de preparar a alma na véspera, de examinar-se com verdade, como quem limpa a lâmpada para que a chama não fume. Ela aconselhava suas irmãs com aquela doçura firme que não ofende, chegai antes, calai por dentro, entregai vossas fadigas com o ofertório, colocai nomes no cálice, vivos e defuntos, e dizei ao Senhor o que ides pedir e o que ides oferecer. Desconfiança de si. O demônio assopra 2 mentiras na porta do sacrário. Tu és indigno demais, fica longe, ou, tu és digno por ti, entra sem temor, e a verdade, simples como pão, está entre ambas. Somos indignos, mas ele nos torna dignos se consentimos que nos lave. Não somos dignos por nós, mas somos desejados por ele. Confiança em Deus. Quando a alma treme porque caiu e quer voltar, o coração eucarístico treme mais de alegria. Catarina aprendeu que quem vem com verdade jamais é rejeitado, e que uma comunhão feita com lágrimas vale por 100 comunhões frias. Memória da paixão. Toda missa é sangue vivo correndo por veias cansadas, e todo o Cordeiro de Deus é a mão do Cireneu sobre nossos ombros. Por isso ela insistia, olha os cravos, olha a lança, olha a coroa, mas não para sentir pena, e sim para consentir que o amor cura o que te resiste ao amor. Pensamento da morte. O viático não é superstição dos velhos, é sabedoria dos que sabem para onde vão.
e ela via, às vezes como num relâmpago, uma irmã querida recebendo o pão na enfermaria e no mesmo instante, a porta abrindo-se para a claridade que não tem tarde. Memória da glória, cada sursum corda, é uma corda lançada de cima, se respondes ao altos corações com verdade, teu coração sobe um pouco, mesmo que teus sentimentos fiquem no chão. Autoridade da palavra, isto é o meu corpo, não é frase que se discute, é palavra que se adora. Quem crê ajoelha, quem ama silencia, quem entende repara. Foi nesta escola que ela viu com uma dor mansa, duas feridas da igreja que o Senhor lhe mostrou para que ela curasse com pequenas fidelidades. A primeira, o esquecimento do sacrário nos dias comuns. A segunda, a comunhão recebida sem confissão quando se carrega culpa grave como quem carrega pedra no peito. Sobre a primeira ferida, a santa aprendeu a medicina do tempo dado. Vai a ele fora da missa, dá-lhe teus minutos como quem dá perfume raro. Diz-lhe, simples, Jesus, estou aqui, não para pedir, mas para fazer-te companhia, ponto. E Deus lhe respondeu com favores que só o silêncio entende. Aquela inquietação que mordia por dentro sossegava, aquela tentação que parecia muralha virava fumaça. Aquele peso no coração respirava como quem sai ao campo aberto. Sobre a segunda ferida, ela não gritava, não apontava dedos, apenas repetia com firmeza materna, não troques pressa por perdão. O tempo que ganhas comungando sem te confessar, tu perdes em trevas depois, e o minuto que perdes no confessionário tu ganhas em luz, em paz, em utilidade para as almas. E quando alguém lhe dizia, mas eu não sinto nada, ela sorria com aqueles olhos grandes que Deus lhe deu. A Eucaristia não é para sentir, é para crer e amar. E quando crês e amas, um dia também sentirás, mas já não precisarás. Nesse mesmo período, a santa começou a notar um segredo que Deus lhe confiou. Nem toda comunhão frutifica igual, e a diferença não está no sacramento, que é o mesmo Cristo, mas na terra que o recebe. Quando uma alma oferta a comunhão por alguém, especialmente por um coração distante, um pecador obstinado ou uma alma do purgatório, aquela hóstia opera de um modo misterioso que o mundo não mede. Às vezes desencanta um nó de anos, às vezes desarma uma raiva herdada, às vezes abre um caminho por onde a graça passará quando chegar a hora. Ela via isso como quem vê brotar água de rocha. Uma mãe que súplica pelo filho, um filho que oferece pelo pai, uma viúva que comunga pelo marido falecido, e as sombras luminosas do purgatório. Nunca olhava com terror, mas com compaixão. Aproximavam-se do brilho do altar como quem se aquece numa noite fria. Então entendeu por que a igreja manda que se faça memória dos defuntos na missa, porque o amor é uma ponte que os vivos atravessam oferecendo, e os falecidos recebem agradecendo. E descobriu outra arma escondida, a adoração reparadora. Quando alguém se aproxima indignamente, a igreja chora. Quando alguém se aproxima com ardor e humildade e diz, tomo sobre mim, Senhor, com o teu coração, as irreverências que te ferem. Recebe esta comunhão como um pedido de perdão pelos esquecimentos, como um beijo nas tuas chagas ofendidas. O céu inteiro inclina-se outra vez. E Deus, que não deve nada a ninguém, devolve em salvação aquilo que recebeu em amor. Foi assim que ela começou a ensinar no convento e fora dele pequenas práticas que mudam destinos. Chegar cedo e sair por último para agradecer. Vestir-se com pudor que não humilha, mas honra a realeza do rei. Silenciar a língua para ouvir o coração. Levar intenções escritas e depositá-las no ofertório como quem entrega bilhetes a um amigo fiel. E para quem sofre distrações, sua palavra era simples e libertadora. Não te condenes enquanto lutas. Cada vez que voltares o olhar para ele, já estás amando. E cada pequena volta vale ouro diante de Deus. No meio disso, o Senhor lhe mostrou o que acontece no coração de um sacerdote durante a missa. Não para que ela julgasse os padres, mas para que os amasse e sustentasse. Viu por instantes cruzes pesadas, cansaços secretos, tentações espessas como neblina, e também viu, como auroras,
O momento em que um padre diz isto é o meu corpo, e empresta a voz ao Verbo eterno. Reza por eles, pediu-lhe o coração, porque se eles caem, muitos caem, e se eles se santificam, muitos se levantam. Desde então, cada comunhão sua tinha um nome de padre e uma súplica. Guarda-o, purifica-o, consola-o, dá-lhe o fogo do primeiro amor. E quando uma irmã lhe confiou a luta com confissões difíceis, ela disse: lembra-te, o confessionário não é tribunal de humilhação, é hospital de chagas. E o médico já pagou com o próprio sangue a tua cirurgia. Ao escutar isso, uma irmã que adiava há meses a confissão saiu do banco, chorou sem escândalo, e voltou com a face leve. Naquela tarde, Santa Catarina ofereceu a comunhão por ela e viu, como faísca, uma corrente de graças alcançar outras duas que também aguardavam coragem. Nesta fase, o inimigo, que odeia o altar porque ali sempre perde, tentou cercá-la com duas armadilhas sutis: escrúpulo e rotina. O escrúpulo fazia-lhe pensar que nunca estava suficientemente preparada. A rotina sugeria que já estava preparada por costume. Entre ambas, a graça traçou o caminho estreito e luminoso: exame sincero, confissão frequente, caridade concreta, e abandono confiante no coração que tudo supre. O fruto foi paz, não a paz doce dos sentimentos, mas a paz sólida de quem caminha em chão firme. Em certa madrugada, enquanto tocavam suavemente para o ofício, a santa sentiu uma moção interior: leva o teu pequeno violino e consola-me no doente. Havia na enfermaria uma irmã que não podia comungar com facilidade. A febre, a náusea, a dor, tudo parecia impedir. Santa Catarina tocou quase sem som, como quem reza com as mãos, e enquanto o sacerdote se aproximava com o Santíssimo, ela percebeu que o Cristo vinha como médico que entra baixinho na sala de cirurgia, e que a música só fazia calar as outras vozes para que se escutasse melhor a dele. A irmã recebeu, e a dor diminuiu como maré em areia. Mais tarde, a própria enferma confidenciou: naquele momento, compreendi que a Eucaristia também sofre comigo, e por isso posso sofrer com ela sem medo. Este é um segredo que cura. Deus não nos pede uma alegria artificial para comungar, pede-nos a verdade, e a verdade, quando é oferecida, torna-se santuário. No meio de tantas lições, um chamado atravessa tudo como linha de ouro: tornar a missa o centro dos dias. Mas eu trabalho, não posso ir sempre, dirás, e ela responderá com sabedoria de mãe: se não podes ir, vai com o coração, marca a hora e para 1 minuto, diz: Jesus, uno-me às missas de hoje, recebe o que faço como oferta se puderes, uma vez por semana vence o impossível e vai. Se não podes comungar sacramentalmente, faz a comunhão espiritual, e Deus, que é mais fiel que nossos cálculos, te visitará de modo que só Ele conhece. A visão do purgatório nesta escola da Eucaristia amadureceu numa compaixão ativa. Quando o sacerdote elevava a hóstia, ela via como se certos véus se afinassem e certas correntes se afrouxassem. Não era teatro, não eram nomes, era o amor operando, porque alguém na terra lembrará os esquecidos, alguém escrevera discretamente, pelas almas mais abandonadas. No papel do ofertório, alguém renunciara a uma palavra ácida, a um julgamento fácil, a uma curiosidade fútil, e oferecerá aquilo unido à hóstia. E Deus, que não se deixa vencer em generosidade, apressava a aurora em regiões onde não há relógios. Nessa hora, deixo-te um convite para que caminhemos juntos com perseverança. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. E se agora perguntas: por onde começo? A Santa te estende a mão. Começa pelo que está ao alcance: confissão sincera, missa vivida com reverência, adoração breve e fiel, comunhões oferecidas por quem amas e por quem te feriu, e uma pequena reparação diária, um sacrifício, uma renúncia, uma palavra calada, depositada discretamente no cálice.
Se escorregares, volta, se te distraíres, retorna, se chorares, oferece, se nada sentires, persevera. Porque a Eucaristia é Cristo paciente, espera-te sem te medir pelo ontem, abraça-te sem te definir pelo erro, alimenta-te não para que permaneças o mesmo, mas para que te tornes aquilo que recebes, corpo dele no mundo que tem fome. E quando, por fim, saíres do templo e o barulho do mercado te envolver de novo, lembra-te do segredo dos anjos que Santa Catarina viu junto ao altar. Eles te acompanham até a rua. O que recebeste não fica na igreja. O que cresce desce contigo para a cozinha, para o ônibus, para a fila, para o cuidado com os teus, e tudo. Então pode ser altar quando levamos o altar dentro de nós. Parte 3. Numa dessas manhãs de claridade leve em que os claustros parecem respirar junto com as pedras, Santa Catarina pediu licença para ficar mais tempo diante do sacrário, porque sentia que a lição do dia anterior era só a orla do manto. O silêncio não era vazio, era tecido de presenças, anjos em guarda, santos conhecidos e desconhecidos e, sobretudo, aquela multidão paciente do purgatório, que não pede holofotes, mas pede amor. Filha, dizia-lhe por dentro a mesma voz que a conduzia com doçura, o altar é ponte, quem o cruza com fé não passa sozinho. E então a santa começou a ver, como quem enxerga pelas rachaduras de um vitral, os fios que saem do altar para os lugares comuns da vida. Uma mãe que amamenta e oferece a vigília, um artesão que trabalha com justiça e entrega o cansaço, um jovem que fecha os olhos à tentação e entrega a renúncia. Todas essas linhas, invisíveis ao mundo, eram verdadeiros fios de ouro amarrados na hóstia, para que a graça viajasse por eles e irrigasse almas sedentas. Ela compreendeu com alegria humilde que a Eucaristia não fica na igreja e que o ide em paz não é despedida fria, mas missão ardente. Levai-me, diz o Senhor, onde não me esperam. Deixai-me tocar, através de vós, o que eu mesmo quis escolher, os pobres do dia a dia, as tristezas que ninguém entende, os cansaços que ninguém vê. A visão, porém, quis curá-la de outra cegueira sutil, a de julgar o valor da missa pelos sentimentos. Naquele dia a consolação não chegou, as palavras pareceram de ferro, os pensamentos corriam como cavalos soltos, e as distrações surgiam como moscas insistentes. A tentação soprava, que adianta? Hoje não há graça. Mas a palavra, âncora entre as 7 armas, calou a mentira. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ela respondeu por dentro, com firmeza de quem já aprendeu a humilhar a própria vontade. Eu creio, ainda que não sinta. Eu te adoro, ainda que não veja. Eu te recebo, ainda que eu mesma me pareça pobre e seca. Quando o sacerdote elevou a hóstia, a secura não se desmanchou, mas algo mais alto aconteceu. Um consentimento nu, que é amor amadurecido. Então a santa entendeu que muitas vezes Deus esconde o mel para nos dar o pão, e que a fé, quando atravessa o deserto sem murmurar, torna-se rio para outros. E de fato, naquela mesma missa, uma jovem viúva, que não conhecia consolações há meses, sentiu pela primeira vez um alívio manso, sem explicação. E uma irmã tentada pela desesperança achou forças para procurar o confessionário naquela tarde. É assim, disse-lhe o anjo da guarda, quando tu não sentes e perseveras, Deus faz sentir a quem precisa. Quando tu te humilhas, Ele ergue os abatidos. A partir desse dia, Santa Catarina ensinou que a medida da missa nunca é o sentimento, mas a fidelidade, e que a comunhão frutifica não porque eu estava bem, mas porque Ele é Deus e eu lhe abri a porta. Também aprendeu outra medicina para as feridas do altar, a língua domada. Filhas, dizia, guardai-vos das conversas vazias antes e depois. O que recebemos é rei, não pode ser levado em algazarra. Então sugeria pequenas guardas sagradas, chegar com tempo suficiente para que a alma se aquiete, levar no bolso um pequeno ato de oferecimento para rezar ao sentar no banco, evitar comentários logo após a bênção final,
e reservar ao menos 1 minuto de ação de graças antes de voltar ao pátio. Coisas pequenas aparentemente pobres, mas que ligadas ao sacrário tornavam-se ouro batido. E porque o amor é inventivo, ela ensinava também a arte de catequizar com gestos, fazer o sinal da cruz com piedade consciente, inclinar-se diante do altar não por hábito, mas por reconhecimento e cuidar do corpo, o modo de sentar, de vestir, de falar, como quem sabe que hospeda o próprio Cristo. Não era rigorismo de aparência, era reverência de quem descobriu uma presença viva. Foi nesse clima que o Senhor lhe abriu um capítulo mais profundo sobre o purgatório, não para curiosidade, mas para caridade. Durante a consagração, o olhar interior de Catarina percebeu alguns rostos mais próximos, como se a janela se aproximasse do peitoril. Eram almas esquecidas, não por Deus, mas pelos homens. Entre elas, um religioso que em vida fora zeloso nas aparências e duro no coração, e que agora, abrasado no desejo de amar direito, agradecia por cada missa oferecida por sua conversão tardia. Uma mãe que viverá distraída, que amar os seus sim, mas que raras vezes se lembrará de amá-los com Deus, e que agora ardia numa saudade de luz. Um jovem que desprezara a confissão por vergonha e morrera inesperadamente. Nenhum deles estava perdido, não, o amor os tinha, mas todos tinham fome de nossas lembranças. Vês, disse a voz, é a mesma misericórdia que na terra perdoa e no purgatório purifica. O fogo que aqui dói é amor que cura, e o bálsamo que alivia é amor que oferece. A santa, compreendendo, passou a costurar suas comunhões com memórias dos defuntos. Cada amém trazia um nome, cada ação de graças carregava uma lista. Cada adoração fora da missa tinha um endereço de esperança. E viu os frutos. O endurecido recebeu graça de contrição verdadeira antes de morrer. Uma família dividida encontrou, sem notar, uma palavra nova que reatou os laços. Uma alma estancada em purificação amarga respirou alívio porque num vilarejo distante, uma camponesa que nunca ouvirá falar da santa, oferecerá a hóstia, pelas mais esquecidas. Essas conexões invisíveis ampliaram-lhe o entendimento do sacerdócio comum dos fiéis. Não é preciso subir ao púlpito para salvar, é preciso descer ao coração e unir tudo ao coração de Jesus. Foi também nessa temporada de luz sem espetáculo que a santa recebeu uma advertência contra outra tentação fina, transformar a adoração em fuga da caridade. A voz explicou: não te detenhas só no altar por gosto de paz, deixa que o que recebe se faça pão em ti. Se uma irmã te pede tempo, doa o teu tempo. Se uma pobre bate, reparte o teu pão. Se alguém te humilha, oferece o silêncio ferido. O culto que me agrada é a adoração que se derrama. Ela que já vivia a obediência escondida, aprendeu a chamar incenso, também a cozinha limpa com paciência, ao vaso de água levado à célula doente, a palavra doce que interrompe um juízo, e ensinava às irmãs que não existe oposição entre o sacrário e a vida. A hóstia vos ensina a serdes hóstia, parti-vos, deixai-vos comer. É este o modo de não macular o que recebestes. Assim, quando uma irmã desabafou que a família lhe pesava no coração e estragava a oração, Santa Catarina sorriu: leva-os contigo, coloca-os dentro do cálice, repete seu nome durante a elevação, e depois, ao sair, dá ao primeiro deles um abraço que custe. Não digas que te atrapalham, são teu caminho. Havia, no entanto, uma chaga que doía no coração de Jesus e que ele confiou a ela. A falta de fé na presença real. Muitos sussurrou-lhe a graça, pousam os olhos sem pousar o coração. Não te irrites, repara. E fala com doçura. Então ela começou a ensinar aos simples os passos de uma fé que ajoelha. Lembrar-se de que na consagração, o que se ergue não é coisa, é alguém. Repetir em silêncio os santos nomes: meu Senhor e meu Deus Jesus, manso e humilde coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Inclinar a cabeça quando o Santíssimo passa, não por etiqueta,
mas por reconhecimento, e sobretudo escolher um momento na semana para estar com ele sem relógio mandando, nem listas impondo, apenas por companhia. Fica e olha, dizia, se nada acontecer, aconteceu. Tu estiveste com ele e ele esteve contigo, e quando ele parece nada fazer, é porque está te moldando por dentro. Tais conselhos simples acenderam brasas, e a santa testemunhou transformações silenciosas. Um homem rude aprendeu a agradecer, uma jovem dominada por ansiedade encontrou, aos poucos, um respiro ao repetir: Jesus, eu confio em vós, diante do tabernáculo. Uma idosa que jamais se aproximava por se julgar indigna, foi reconduzida com doçura ao confessionário e, enfim, à comunhão frequente, e sua solidão ganhou outro nome: companhia. Ao mesmo tempo, a visão alertou-a para não reduzir a fé a regras externas. O véu, a vela, o ajoelhar, tudo é bom quando nasce do amor, mas sem amor são cascas. Pede-me o coração, disse o Senhor, e eu te darei a forma. Por isso, quando alguém perguntava qual a melhor postura, a santa devolvia: a melhor é a que nasce da fé e se expressa em reverência. Ajoelha quem pode, inclina-se quem não pode, mas todos adorem. Num domingo de grande afluência, ela viu com clareza de lâmina que a missa é também tribunal de misericórdia e cátedra de sabedoria, não tribunal para esmagar, mas para absolver, não cátedra para humilhar, mas para erguer. Enquanto o sacerdote pregava, o olhar interior mostrou-lhe palavras que iam como flechas ao ponto exato de quem precisava, sem que o pregador soubesse, e ao mesmo tempo, mosquitos de distração tentando roubar as sementes recém-lançadas. Ajuda-me, pediu-lhe o Senhor, e ela começou a combater com armas discretas, ofereceu cada respiração, repetiu interiormente: fala, Senhor, teu servo escuta, e guardou a língua após a missa para que a palavra não fosse desfeita por conversas vazias. Também aí aprendeu a fazer da própria fragilidade um louvor. Quando não entendia a homilia, oferecia. Quando se perdia nas leituras, voltava com mansidão. Quando o cansaço apertava, apoiava-se na invocação do nome. E viu que essa humildade mantinha as janelas abertas para visitas inesperadas da graça. Não faltaram cruzes. Certa vez, uma acusação injusta feriu-lhe o coração no próprio dia em que havia se preparado com extremo cuidado para comungar. A primeira reação foi recolher-se, sensível como era. Mas a visão devolveu-lhe o essencial: se te negas por orgulho ferido, privas-me do consolo que te quero dar e privas outros da graça que preparei. Ela respirou fundo, confessou a pequenez, perdoou de verdade por dentro, e aproximou-se com mais humildade do que nunca. Ao receber, o fogo foi ardente não de sentimento, mas de caridade. Naquela semana, reconciliou-se com quem a ofendera, e a paz espalhou-se como óleo nas dobradiças da comunidade. Esse episódio ensinou-lhe que a Eucaristia não é recompensa dos fortes, mas alimento dos fracos que querem amar, e que Deus gosta de transformar ofensas em ofertas. Ao cair da tarde, quando as sombras alongadas desenham cruzes no chão, Santa Catarina, fiel ao hábito de aprender de cada missa uma sentença prática, deixou-nos um punhado de chaves para o coração. Se te falta tempo, dá-me 5 minutos e eu o santificarei. Se te falta coragem, começa pelo Jesus, tende piedade. Se te falta pureza, deixa-me lavar. Se te falta amor, pede-me amor. Se te faltam palavras, fica, a adoração mais alta é presença. E quando fores comungar, leva contigo 3 verbos: preparar, oferecer, agradecer. Prepara-te com verdade, oferece com nomes, agradece com permanência. E se a noite cair e tu te vires outra vez pobre e distraído, lembra-te do segredo que ela aprendeu entre os anjos do altar. Cada retorno vale como uma vela acesa. Cada meu Senhor e meu Deus rasga uma fresta. Cada comunhão, mesmo seca, quando unida à paixão, move montanhas onde não há olhos para ver. Sobretudo, abre portas no purgatório, onde tantos esperam confiantes a caridade dos vivos. Parte 4 chegou, por fim,
A noite em que o Senhor quis selar na carne frágil de Santa Catarina o que gravara em seu espírito, para que o ensino não fosse apenas palavras luminosas, mas feridas de amor que educam. Tudo começou simples, aquela clausura pobre, o coro silencioso, a lâmpada do sacrário tremulando como sempre. Mas o tempo parecia dobrar-se outra vez e ela sentiu, com a doçura grave de quem é chamada pelo